Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Invoquemos a luz do Espírito Santo para compreendermos e vivermos a palavra de Deus e da Igreja. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar um passinho a mais neste encontro do nosso itinerário querigmático que trata da idolatria. Quero lembrar o primeiro encontro sobre esse assunto, em que eu dizia que o pecado, todo pecado, é uma forma de idolatria. Todo pecado nada mais é do que você impor-se a si mesmo a sua própria vontade, seguir a sua própria vontade, sempre que ela contraria a vontade de Deus. Então você faz uma opção. Você tira Deus da jogada e se coloca no lugar dele, através de muitas formas de vida, de prática. Então hoje eu quero, iniciando, exortar vocês a seguirem no nosso livro Itinerário Querigmático os encontros que vocês estão assistindo pelo vídeo. Nem tudo que está lá no livro eu estou pregando para vocês tal e qual. E as coisas que eu digo aqui também não estão lá. Então é bom que lá você anote aqueles extras que eu coloco nesses pequenos vídeos para facilitar a sua caminhada de fundamentação na fé. Hoje nós vamos tomar nas mãos o catecismo da nossa igreja. Vamos ao ponto 1723, 1723. É muito bonito e muito real, é muito pé no chão. A igreja se demonstra muito especialista nos problemas da humanidade, em humanidades, como dizia o Papa Bento XVI. Por isso nós temos que saber como é que a igreja ensina tudo aquilo que está na revelação divina, na Sagrada Escritura. Então este ponto 1723 diz o seguinte: a bem-aventurança prometida coloca-nos perante as opções morais decisivas. No ponto 1720, a igreja explica o que é que ela entende por bem-aventuranças. As bem-aventuranças. Ela entende a graça de Deus, a visão de Deus, a vida eterna, o reino de Deus. Então, se eu quero viver as bem-aventuranças neste mundo, em vista à vida eterna, eu tenho que saber me posicionar diante de situações moralmente decisivas para a minha vida. Eu tenho que me posicionar, às vezes, diante de duas possibilidades. Eu estou andando tranquilamente num caminho, de repente, esse caminho se bifurca. Eu sei qual é o caminho de Deus.
mas também reconheço, como diz esse ponto que nós estamos vendo, que nós temos no nosso coração instintos bem animalescos que se contrapõem à procura do amor de Deus acima de tudo, como diz aqui. Este sermão de Jesus das bem-aventuranças, aliás, todo o capítulo 5, 6 e 7, esses 3 capítulos de Mateus, nos convidam a uma purificação do coração. Uma purificação dos nossos desejos, dos nossos projetos, principalmente quando eles estão nos atraindo para um caminho que não é o caminho de Deus. Aquele caminho para o qual eu me decido, o caminho do amor de Deus acima de todo outro amor. Esta bem-aventurança, toda a palavra de Deus, na verdade, é uma grande bem-aventurança. Este reino de Deus, esta felicidade verdadeira, que só Deus nos pode proporcionar, só uma vida em Deus nos pode proporcionar, não está realmente, como diz o catecismo, nem na riqueza, nem no bem-estar, nem na glória humana, nem no poder, nem em qualquer obra humana, por útil que seja, como as ciências, as técnicas e as artes. A verdadeira felicidade não está em qualquer criatura. Esta verdade tem que ser impressa na nossa inteligência, na nossa mente. Isto é obra do Espírito Santo. O convencimento de que neste mundo, por melhor que sejam as criaturas, nunca elas irão satisfazer, nos proporcionar a verdadeira felicidade. Porque nós somos de Deus, a Ele pertencemos. Quando fomos criados para Ele, e, portanto, só Deus é a fonte de todo o bem, de todo o amor. Só que houve um probleminha no andar da carruagem, que foi aquela primeira decisão errada, distorcida, que os primeiros pais tomaram. E, infelizmente, ao longo da história humana, chegando até nós, temos que reconhecer que o pecado dos nossos primeiros pais se vê repetidos em nós. Nós multiplicamos essa decisão errada dos nossos primeiros pais, duvidando da providência dele, da bondade dele, da intenção que Deus tem a nosso respeito. Uma intenção de bem. Deus é sempre a nosso favor. Então, por mais estreito que seja o caminho, por mais apertada que seja a porta por onde nós temos que entrar, são o caminho e a porta de Deus, só eles garantem para nós a vida eterna. Então, querer já neste mundo o reinado de Deus, ao mesmo tempo querendo as facilidades desse mundo, é um contrassenso. Vai nos dividir interiormente e
profundamente. Vai nos fazer muito infelizes. O catecismo se vale de uma palavra do cardeal Newman, cujo processo de beatificação está em andamento, um cardeal, acho que dos Estados Unidos, se não me engano, e que tem obras maravilhosas. Uma delas diz assim o cardeal: a riqueza é a grande divindade deste tempo. A riqueza é uma grande divindade do tempo dele e continua sendo do nosso tempo. O dinheiro, né? Que Jesus disse que o tesouro acumulado, o ladrão levaria embora, a ferrugem corroeria e a traça estragaria com tudo. Então, de fato, se nós olharmos, nós temos que admitir que tudo gira em torno do dinheiro. As grandes tragédias humanas, quando são transmitidas por via dos meios de comunicação, vocês podem prestar atenção. Primeiro eles dão a notícia do trágico que aconteceu e depois vão lá dar a cifra do prejuízo em dinheiro. A riqueza é a grande divindade deste tempo. É a ela, a riqueza, que a multidão, toda a massa dos homens, portanto, eu e vocês, estamos nessa massa. Toda a massa dos homens presta instintiva homenagem a este poder que domina o mundo, a esta divindade do nosso tempo. E vejam se não é verdade. Existe lá no fundo do nosso ser uma tendência, como diz aqui, uma instintiva, uma tendência, um instinto para nos curvarmos diante da riqueza. Por isso, a figura que vocês estão vendo aqui ao meu lado é este homenzinho fraquinho, magrelinha, arrastando o fardo pesado de um cifrão. A desproporção da força do coitado deste homem com o peso que ele carrega. Mas no lugar do cifrão, você pode considerar também não apenas o dinheiro, mas a notoriedade. Só que eu vou concluir o pensamento do cardeal Newman. Continua o cardeal. Hoje, neste tempo, mede-se a felicidade pela fortuna. Como se quanto maior for a minha fortuna, quanto mais valor eu tenho depositado num banco, quanto maior for, mais gorda for a minha conta no banco, quanto maior for o meu salário, maior será a minha felicidade. Isto é verdade, será? Olhem como estão acabando os homens do nosso país, que se enriqueceram de forma indecente, moral, ilícita. Os que aparecem estão hoje pagando na cadeia, vendo seus filhos passarem vergonha, né? Se desmoralizarem totalmente. Aí você vai falar, mas será que tinha moral para perder? Isso é outro assunto, né? Então, a fortuna, hoje, o dinheiro, determina
parece, né, que determina a felicidade e a honra das pessoas. E tudo provém de uma única convicção: a riqueza tudo pode. Com a riqueza eu posso fazer o que eu quero. Com a riqueza eu posso comprar o que eu quero. E se você pensar bem, a riqueza compra até a consciência das pessoas. Passam a abafar aqueles valores que talvez tivessem no passado e agora perderam em função do ter cada vez mais. Conclui o cardeal que a riqueza é, pois, um dos ídolos atuais. O outro ídolo, como eu introduzi há poucos momentos, é a notoriedade, isto é, aquela pessoa que é notável, que está na boca do mundo inteiro e que nós poderíamos chamar de fama da imprensa, a fama produzida pela imprensa. Uma fama, né, notória, de grandeza, de poder, e também a fama que denigre. A imprensa, infelizmente, do mesmo modo que ela levanta uma pessoa e a coloca no céu, no meio das estrelas, ela também joga na lama exatamente aqueles que ela elevou. Então, a notoriedade acaba de ser considerada como um bem em si mesma, um bem soberano, um objeto até de veneração. Há um gesto que cantores que querem ter fama ou já têm fama, jogadores, principalmente de futebol, né, que ao marcar gol fazem aquele gesto de veneração para a torcida. Mas a torcida também colabora para este ídolo ser colocado na mídia. Um ponto além do catecismo, ponto 24, é uma luz para aqueles que administram os bens de uma população, os bens materiais. Olhem o que a Igreja ensina. Uma teoria que faça do lucro a regra exclusiva e o fim último da atividade econômica é moralmente inaceitável. Isto não é só aplicável aos que administram o bem público, mas eu também, como empresário, eu também como pessoa simples do povo, eu, pessoal, não posso querer lucrar, ganhar o tempo inteiro e a qualquer preço. Nós estamos gravando este vídeo numa crise violenta do nosso país com a greve dos caminhoneiros. Olhem só o prejuízo não só econômico, mas o prejuízo como um todo que nós estamos vendo acontecer na nossa nação. Isto, em parte, agora se descobriu, fruto de um apetite desordenado pelo dinheiro, que não deixa de produzir seus efeitos perversos. E é uma das causas dos numerosos conflitos que perturbam a ordem social. Não estou falando dos caminhoneiros em si. Estou falando daqueles que se infiltraram, dos empresários que quanto mais ganham, mais querem ganhar. Enfim, não estou aqui para fazer comentário político, econômico, não tenho essa competência, mas sou uma cidadã como você. E tenho a Igreja
da qual eu aprendo a fazer uma análise da situação. Continua a nossa igreja. Um sistema que sacrifique os direitos fundamentais das pessoas e dos grupos à organização coletiva de produção é contrário à dignidade humana. Toda prática que reduz as pessoas a não serem mais que simples meios em vista ao lucro escraviza o homem, conduz à idolatria do dinheiro e contribui para propagar o ateísmo. Este ponto muito significativo para nós, no fundo, comenta aquilo que Jesus falou exatamente no Sermão da Montanha, em Mateus 6:24. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, em função dessa greve, dessa situação séria pela qual o país está passando, os bispos fizeram um manifesto e escreveram assim: os dirigentes e representantes do povo, estes em especial, têm a oportunidade de uma conversão mais profunda a partir da coragem de abrir mão dos seus muitos privilégios. O abuso dos privilégios que leva a um desequilíbrio social, privilégio de alguns, que leva a um desequilíbrio social, é fruto de um culto idolátrico. Esses precisam admitir e não insistir, prestem atenção, numa economia fundada sobre a idolatria do dinheiro, que governa ao invés de servir. Um governo idolátrico, e todos são assim, tudo gira em torno do dinheiro, todos os planos precisam do dinheiro, mas não podem ter como mira, como meta, o lucro a qualquer preço. Isto é governar, não é servir. Interessante esse pensamento dos bispos de Belo Horizonte. Uma advertência também endereçada ao empresariado. Mas, sinceramente, eu não fico só no empresariado, não fico só na classe política, não fico só nos representantes sindicais, eu também vou a nós, povo. Também nós, que não somos dirigentes, não somos políticos nem empresários, mas somos igualmente vulneráveis, fracos, frágeis, à mesma tentação deles. Então, reduzir tudo ao ganhar mais, lucrar mais, ser mais esperto do que os outros, aproveitar-se da situação de fragilidade, como esta que nós estamos vivendo, para ganhar, lucrar cada vez mais. Isto é idolatria. Termino com uma palavra do Antigo Testamento, do livro do Eclesiástico, capítulo 5, versículos 1 a 3, de 8 a 10. A palavra de Deus nos diz: não te apoies, não confies nas tuas riquezas e não digas: bastam-me os meus recursos. Essa greve está mostrando como nós somos dependentes uns dos outros. Dependemos daquele que planta lá naquela rocinha, até aquele que traz no supermercado e põe na nossa mesa a comida que comemos.
Bastam-me os meus recursos, dizem os ricos e poderosos. Estão numa canoa furada de todo tamanho, porque eu acho que haverá tempo em que talvez aqueles que tenham dinheiro para comprar o que quiserem não vão ter o que comprar, vão ter que comer dinheiro. Continua a palavra de Deus: não deixes que tua força te leve a seguir as paixões do coração. Não digas: quem terá poder sobre mim? Quem me fará prestar contas das minhas ações? Pois Deus com certeza te punirá. Não te apoies em riquezas injustas, pois de nada te valerão no dia da desgraça. Que bom que nós terminamos este vídeo falando das riquezas, e bem disse a palavra de Deus, injustas. O dinheiro pelo dinheiro não é nem bom nem mal. A riqueza em si não é nem boa nem má. Depende do uso que nós fazemos dela. A honra que nós temos por termos praticado alguma coisa boa ou por estarmos fazendo alguma coisa boa, o fato de sermos conhecidos publicamente, em si, não é coisa nem boa, nem má. Depende do uso que nós fazemos dessa honorabilidade, desta notoriedade que eu faço da minha imagem, dos bens que eu tenho. Por isso, não te apoies em riquezas injustas, em honras injustas, acima daquilo que eu realmente sou, pois de nada me valerão no dia do julgamento, no dia do juízo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você pode acompanhar melhor o nosso querigma através do livro Itinerário Querigmático, Reflexões e Roteiro, autora Ama Ângela, editora O Lutador. À venda na Comunidade Católica Nova Aliança, sede em Belo Horizonte, Minas Gerais. Ligue para 31 3443 4813 ou solicite a aquisição através de amar@novaalianca.com.br.